existe uma pregação, mas não tem nada a ver com o ensino que precisa a igreja. Então, esse povo está aprendendo alguma coisa na escola bíblica dominical. Muitas vezes, nem para a escola vão, por falta de insistência do líder, por falta do líder ir também para a escola. Então, muitas vezes essas pessoas, a maioria dessas pessoas, quando ouve alguma coisa aí da palavra de Deus, estão ouvindo hoje, ou pela internet, ou pela TV. E aí vão ver aí pessoas que se destacam dentro da TV, da internet, nas pregações, e pessoas que estão ensinando heresias, falsas doutrinas. Então a igreja vai aprendendo essas coisas. Não tem ninguém corrigindo, vão aprendendo, achando que está tudo certo, que está tudo bem. Isso vai aumentando, aumentando, vai crescendo, vai crescendo. E acaba que a igreja acha que isso aí está tudo certo. Às vezes o líder só está interessado no dinheiro que está entrando. As pessoas vão dar o dinheiro e ele vê, a igreja está crescendo, tá bom, maravilha. Só que não enxerga o perigo. De repente essa igreja pode se acabar. Então tome cuidado. Nossos líderes, nossos pastores, dirigentes de igrejas precisam tomar cuidado, precisam ensinar o povo, precisam corrigir esses falsos ensinos. Só se corrige ensinando a verdade. Só se corrige no poder e na unção do Espírito Santo, com demonstrações de poder, provando que o líder realmente é de Deus, que tem uma autoridade de Deus, e ele então vai ensinar a verdade, vai explicar a palavra de Deus, e as pessoas vão respeitar esse líder e vão receber o legítimo ensino. Bom, na lição de hoje nós temos aí as seguintes partes. Primeira parte, a apostasia dos homens. Tópico 1, a apostasia. Tópico 2, doutrinas de demônios. Tópico 3, espíritos enganadores. Na parte 2 nós temos aí a fidelidade dos ministros. Tópico 1, o bom ministro. Tópico 2, rejeitando as fábulas profanas. Tópico 3, o exercício físico e a piedade. Na parte 3 nós temos aí a diligência no ministério. Tópico 1, o ensino prescritivo. Tópico 2, o exemplo dos fiéis. Tópico 3, o cuidado que o ministro deve ter com o aprendizado. Vamos ver então a introdução aí da lição. Nesta lição vamos enfatizar o cuidado que os líderes devem ter com os falsos mestres, a fim de que não destruam o rebanho do Senhor. Timóteo foi enviado à igreja de Éfeso para combater os falsos mestres e suas heresias, e é exortado por Paulo para que realize a sua missão com excelência. Então veja bem, nós estamos estudando sobre aí as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito. E nós estamos estudando nessa lição, continuando a estudar, sobre então a orientação do apóstolo Paulo para Timóteo, que estava dirigindo a igreja de Éfeso. Então Paulo detectou que no meio da igreja de Éfeso estavam aí penetrando nesta igreja falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, e que traziam com eles doutrinas de demônios. Veja só, coisas que poderiam levar a igreja a acabar, a fechar. Então estava sendo introduzido ali no meio deles ensinos falsos, heresias, coisas perigosas para a igreja. Então o apóstolo Paulo, detectando isso, enviou Timóteo. Timóteo já tinha andado com Paulo muitos anos, era uma pessoa que sabia o jeito de pensar do apóstolo Paulo, era uma pessoa que estava vivendo em comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus, meditando nessa palavra. Paulo ensinou muita coisa para ele, e ele pensava do jeito de Paulo, ele agia do jeito de Paulo. Então Paulo confiava que ele poderia ajudar isso, poderia barrar essa ação maligna no meio da igreja de Éfeso.
Timóteo já tinha por volta aí, pelo menos aí de 37 anos, né? Até 40, por aí. Então já tinha passado um período aprendendo com Paulo e estava maduro o suficiente para estar ali naquela igreja e barrar a ação dos falsos mestres. Então Paulo chama a atenção de Timóteo, exorta Timóteo para que ele tenha coragem, mesmo ainda não sendo um idoso, né, considerado ainda jovem, mas que ele tivesse coragem e que ele combatesse esses falsos mestres, essas heresias, esses falsos ensinos que estavam corrompendo a igreja de Éfeso. Então hoje, como aqueles que estão ensinando a palavra na igreja são principalmente os professores da escola bíblica dominical e também o pastor da igreja, né, ou o dirigente de cada congregação, então tem que se ver aí se esses ensinos que estão sendo dados são realmente legítimos ensinos, se concordam realmente com a palavra de Deus, se está correto, ou se está ensinando coisas erradas. Então, por exemplo, se hoje a lição, o apóstolo Paulo fala sobre o exercício físico para pouco tem proveito, aí aqueles que são a favor do exercício físico, de um corpo sarado, e que desprezam o tempo da oração, do estudo da Bíblia, e vão aí para os esportes, né, praticar os esportes, ou estão na TV, gastando tempo aí na frente do futebol, o que eles vão fazer? Eles vão defender o lado deles. Eles vão dizer, olha, o apóstolo Paulo não está dizendo que não é para praticar. Diz que tem proveito, diz que é bom, irmão, olha aqui e tal. É assim que eles fazem, eles defendem o lado deles, ensinam errado, para poder eles não serem acusados de estarem fazendo coisa errada, de estarem gastando tempo em coisas que não têm proveito. Proveito que tem aí para o esporte é só para o corpo. E nós não somos só corpo, somos corpo, alma e espírito. E o mais importante não é corpo, é espírito. Então, o apóstolo Paulo está ensinando que naquela cultura do apóstolo Paulo naquele tempo era uma cultura esportiva. Ali existiam jogos olímpicos, né? E o apóstolo Paulo está chamando a atenção do Timóteo, cuidado, porque na igreja aí tem muita gente que está achando que está tudo bem, pode participar dessas coisas. Então você chama a atenção deles. Eles precisam se exercitar na fé, evangelizar, pregar o evangelho, expulsar demônio. Eles precisam orar. Orar é um exercício. Evangelizar é exercício. E interessante que evangelizar é exercício físico também. Você vai andar atrás das pessoas, visitar, vai falar de Jesus para eles. Né? Então, veja só, tem muita gente que vai torcer o ensino. Então, os professores da escola bíblica dominical estão aí para passar para os alunos as coisas espirituais, que são excelentes, que são eternas. Então, deve-se ensinar o que realmente a Bíblia está ensinando, a palavra de Deus está ensinando, e mesmo que isso vá contra aquilo que o professor está vivendo. Porque muitas vezes os professores da escola bíblica dominical não estão vivendo o que estão ensinando. Quantos professores hoje que nem batizados no Espírito Santo são? Uma vergonha. Era a primeira exigência da igreja para se fazer qualquer coisa na igreja. É ser cheio do Espírito Santo, é ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas. Primeira coisa. Porque para a edificação própria da pessoa é necessário orar em línguas. Nem isso a pessoa tem, nem o básico. Então estão aceitando aí professores hoje de qualquer maneira. Não olham para a vida da pessoa. Recebem qualquer um. Às vezes só porque tem um diploma aí. Ah, eu tenho diploma. Sou professor secular. Ou então eu tenho diploma, eu fiz um seminário. Que muitas vezes os seminários são professores de outras denominações que ensinam heresias. Em muitos seminários nossos, nós temos visto aí o tipo de ensino triste. Ensino até antipentecostal, por incrível que pareça.
Então temos que prestar atenção, temos que ver que tipo de ensino está sendo dado, e o pastor congregacional tem que se reunir com esses professores e ver que tipo de ensino está sendo dado à igreja. E os pastores presidentes têm que se reunir com esses pastores congregacionais, com esses dirigentes, dar ensino para eles, dar a verdadeira doutrina, ensinar o que eles têm que ensinar, tem que exigir, cobrar que eles orem mais, que eles estudem mais a Bíblia. Tem que haver um preparo, uma reciclagem, um curso para esses pastores, esses dirigentes, esses professores. Tem que haver um curso, tem que ensinar realmente a palavra de Deus, ensinar realmente também que os professores têm que ter fé, acreditar no poder de Deus. Tem muita coisa para ser ensinado, tem muita coisa para ser praticado pelos dirigentes e pelos professores de escola bíblica dominical. Vamos ver então a parte 1, a apostasia dos homens. Vamos ver tópico 1, apostasia, tópico 2, doutrinas de demônios, tópico 3, espíritos enganadores. Tópico 1, a apostasia. A igreja em Éfeso estava sob o ataque dos falsos mestres. Paulo não se omitiu nem se intimidou diante deles, mas com coragem e ousadia combateu os ensinos heréticos que estes disseminavam. Ele tomou todas as providências necessárias para coibir a ação maligna. Paulo foi incisivo ao advertir Timóteo, para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso, a fim de que os irmãos não viessem apostatar da fé cristã. O que significa apostasia? Significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Sabemos que no Antigo Testamento foram muitas as apostasias cometidas pelos israelitas. Para Deus, a apostasia é vista como um adultério espiritual. Então veja bem que Paulo, ao detectar o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, imediatamente enviou Timóteo para lá para combater. Olha bem, combater, é um combate. Combater esses falsos ensinos, esses falsos mestres. Então veja só, ao detectar a heresia, o falso ensino, as falsas doutrinas, tem que se imediatamente combater, não é deixar para depois, não é fazer de conta que não viu, que não sabe, é combater, tem que ser corajoso. O servo de Deus, um líder legítimo, ele combate o pecado, combate a heresia, combate esses falsos ensinos e vai confrontar esses falsos mestres. Veja bem, ele vai arriscar a sua posição, porque ele confia em Deus, na autoridade que Deus deu para ele para fazer isso. Então Paulo queria evitar o quê? A apostasia, ou seja, o desvio de grande parte desse povo. O que é a apostasia? É o abandono premeditado e consciente da fé verdadeira, da fé legítima. Veja bem que a pessoa não é forçada a acreditar nessas coisas, não é forçada a sair da igreja e ir para outra denominação que aceite o que ele quer. Nada disso. Esse ensino vai sendo penetrado devagarinho, ensinado, e as pessoas absorvem esse ensino, concordam com esse ensino e vão levando para frente isso. Devagarinho vão se desviando, vão se afastando do verdadeiro rumo. Então, esse é o pior caminho que a pessoa pode assumir, porque é um caminho paralelo. Parece que você vai para o céu, mas vai para o inferno. Parece. Tudo indica que está tudo bem. Não tem nada não. Então o alvo está lá, você quase que atingiu o alvo, mas não atingiu. Esse é o grande perigo. As pessoas são enganadas e aceitam o engano. Isso agrada as pessoas. Então essas heresias, esses falsos ensinos, esses falsos mestres agradam as pessoas. Eles elogiam essas pessoas, pagam muito para essas pessoas estar ali ensinando, pregando, ensinando para eles.